Guarda o contato com o teu Salvador. Abra a tua Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 23. Aos visitantes, sejam bem-vindos mais uma vez, sintam-se à vontade. Você que tem comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja, não tem a sua consciência pesada, você está convidado a participar da ceia do Senhor, independente da sua denominação. A ceia não é da Assembleia de Deus, a ceia não é da Batista, a ceia não é da Presbiteriana, a ceia não é da Congregacional, a ceia não é da Quadrangular, a ceia não é da Nova Vida, a ceia é do Senhor Jesus. Ninguém pode barrar os filhos de Deus de estar assentados à mesa do Senhor. Amém? Que legal, agora estamos internacionais. Oh, glória, that someday this says, oh, who say there is not resurrection? Ah, irmão, vou treinar agora. Come to him with the question. Oh, question. Irmãos, amém, com tradução. Glória a Deus, aleluia. Né? Oh, glory, oh, praise your Lord. Oh, mãe, glória a Deus, é bom demais. Essa igreja é internacional, só não traga alemão, irmão, aí vai ficar pesado para mim. Até espanhol a gente... agora sim, voltamos à programação normal. Aleluia. Eu falei que o problema tem uns equipamentos lá cheios de defeito ali atrás, irmão. Misericórdia. Mateus 22, versos 23 em diante. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Lhe perguntaram: mestre, Moisés disse que se alguém morrer e não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendências do falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será-lhe esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Pai bendito, em nome de Jesus, nos colocamos aqui para ouvir a Tua palavra. Pai, somente a Tua palavra, mais nada que a Tua palavra. Fala conosco, nos abençoa, Pai, com a direção, nos abençoa com o pão vivo que desce do céu para as nossas vidas, cura as nossas feridas, sacia nossa sede, dá-nos, Senhor, condição de participar da Sua mesa, para a honra e glória do Teu santo nome. E é neste nome poderoso que nós assim agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. A gente, quando fala muito de partidarismo na Bíblia, a gente fala muito dos fariseus. Os fariseus são famosíssimos. E só para que a gente tenha um contexto histórico e bíblico, os fariseus são os estudiosos, são os teólogos da Bíblia. Aqueles que liam a Bíblia nos 2 dedinhos assim, né? Eles pegam a Torá e vai lendo assim, não é hang loose nem satanismo não, eles fazem isso mesmo, para não perder, porque é tão extenso o rolo, os livros são extensos, e é da direita para a esquerda, então eles vêm trabalhando assim para não perder, e o rosto deles vai muito próximo, tem todo um contexto para que eles façam isso. Eles guardam a lei do Senhor e eles creem em toda a Torá, toda a Escritura, né? Não só o Pentateuco, mas também os escritos proféticos, os escritos poéticos, ou seja, de Gênesis a Malaquias, os fariseus aceitam. Os fariseus eram legalistas, extremamente legalistas. Tudo eles olhavam para a letra da lei para ver se verdadeiramente aquela pessoa estava vivendo segundo a lei. Tanto que Paulo consentiu na morte de Estevão, porque ele entendeu que Estevão não vivia segundo a lei, não vivia segundo os escritos, não vivia segundo a Tanar, que é toda a Bíblia judaica. Mas os saduceus a gente sabe muito pouco. E esse grupo de saduceus, eles são tão fortes nos tempos de Jesus e tão complicados quanto os fariseus, porque era um partido formado através de Zadok e Abiatar, aqueles sacerdotes do tempo de Davi. Depois que vem a ruptura de Salomão, através do filho de Salomão, quando se transforma Israel em 2, os saduceus crescem, porque são justamente a casta dos sacerdotes, os que vinham da casa de Zadok.
E tornou-se isso quase uma soberania sacerdotal, tanto quanto a casa de Davi. E eles cresceram tanto que quando você chega no momento de Esdras e Neemias, que vem a restauração do templo, a restauração histórica daquele templo que os idosos choravam porque não chegava nem perto do templo de Salomão, onde é obrigado os judeus devolverem suas esposas estrangeiras, eles também choram porque vai repartilhar a sua família. Vem uma série de momentos e vem aqueles 400 anos de silêncio que chega até os dias de João Batista. João Batista é o que interrompe o silêncio profético. Você tem entendimento do momento de João, o quão importante é João para aqueles tempos. Então, os saduceus, eles são aristocratas, pessoas ricas, pessoas poderosíssimas. Os fariseus eram aqueles irmãos que eram mais preocupados com a letra, eram mais preocupados em entender a Torá, eram mais preocupados em entender todo o contexto bíblico, eram religiosos, extremamente religiosos, aqueles que viviam todo tipo de culto que era dado conforme Moisés. Guardar o sábado, lavar a mão, a lua nova, andar com seus filactérios, as suas franjas, os seus solidéis, tudo aquilo que você vê num filme. A gente sabe mais um pouquinho dos fariseus que os saduceus. Mas os saduceus eram os filhos de sacerdotes ricos e que apoiavam sempre os sacerdotes. Para você entender, eles conseguiram manter 2 sacerdotes, como antigamente, nos tempos de Zadok e Abiatar. Colocou sogro e genro nos tempos de Jesus. Você tem Anás e Caifás, sogro e genro como sacerdotes ao mesmo tempo. Coisa que a lei não previa, Moisés não previu isso, nem Levíticos, nem Deuteronômio, e nenhum outro livro que previa as questões da lei. Os saduceus, eles eram sedentos por uma ordem só deles. Os saduceus, eles eram um grupo que entendiam a Bíblia a partir só do Pentateuco, não aceitavam mais o restante da Bíblia. Os Salmos, Jó, os profetas não eram aceitados por eles só aceitavam o Pentateuco. E a partir dali ele regia, eles entendiam que aquilo ali era a vida do ser humano, a Bíblia tinha que ser daquele jeito, conforme estava lá. Só que quando eles chegam em Jesus, eles encontram um homem que vem de Nazaré da Galileia. É como se você trouxesse o Messias de Itapapoca da Serra, lá dentro do Ceará, ou dentro de Maranhão. Imagine que o Messias chegasse aqui no Rio e São Paulo e disse assim: de onde tu és? Ele, sou de uma cidade de 5 mil habitantes dentro do Maranhão. Tu vai falar assim: pô, o Messias vindo lá de dentro do Maranhão. Ou eu sou lá de Boa Vista, sou de Roraima, de uma aldeiazinha, onde a maioria é nativa. Então, quando Jesus aparece em Jerusalém, ou quando Jesus aparece no cenário, de Israel, esse grupo fica atento, porque esse grupo está muito preocupado com a figura de Jesus. A figura de Jesus perto deles é uma figura muito libertária, é uma figura que está indo além do Pentateuco, pior, está indo além dos fariseus, porque eles ouvem Jesus dizendo para os fariseus: raça de víboras, sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. São cegos guiando cegos. Eles no momento acham aquilo bonito, acham que Jesus é contra os fariseus, mas não é. Eles começam a entender que Jesus não é contra ninguém. Jesus é a favor do céu, Jesus é a favor de Deus, Jesus é a favor das pessoas, que as pessoas sejam salvas. Fariseus como Nicodemos procura Jesus para saber de Jesus o que ele acha, o que é nascer de novo. E você vai ver em João capítulo 3, a emblemática frase, que é com o Nicodemos que Jesus está falando, não é com o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então aquele momento ali é um momento de teologia, não de mensagem evangelística. Ali são 2 teólogos conversando. Senhor, eu sei que tu és rabino, porque ninguém faz as obras que tu fazes se não vier de Deus. Eu respeito. O Nicodemos era um dos mais altos mestres de Israel. E ele chegou para Jesus assim: eu te respeito como mestre, porque o que você fala e o que você faz não é natural. Então esses saduceus são pessoas que estão muito preocupadas em manter uma ordem religiosa e vai contra os fariseus, porque os fariseus, na verdade, são muito mais rígidos em alguns aspectos. E os saduceus estão preocupados com o quê? Com uma ordem social, com uma manutenção de governo. Os saduceus são políticos, os saduceus tramam, os saduceus negociam com Roma. Os saduceus, eles estão preocupados muito mais
com o Estado de Israel, ter estabilidade, porque pessoas inteligentes falam assim, já que estamos dominados por Roma, não podemos ter briga aqui com Roma, porque Roma me permite mandar, Roma me permite ter comércio, Roma me permite ter meu dinheiro, eu pago meu imposto e Roma deixa eu ter meus cavalos, minhas vacas, meus escravos, por que eu vou criar problema com Roma? Então quando Jesus chega, eles entendem assim, problema. Mais um que vai criar problema para Roma, e se Roma entrar aqui, vai acabar com os nossos negócios. Era assim que eles pensavam. Então, nesse momento, eles vêm falar com Jesus. Mestre! E eles vêm propor para Jesus um enigma que ele falou assim, desse enigma ele não sai. Ah, não sai não. Eles são tão hipócritas que eles falam de um tema que eles não acreditam, ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nisso. Isso era uma doutrina judaica antiga, que surgiu justamente na diáspora. E Jesus ali faz algo tremendo. Errais por não conhecer as Escrituras. Primeiro ponto. Sabe quando nós erramos o alvo? Quando nós não conhecemos as Escrituras. Você pode ler Bíblia, decorar muitos versículos, mas isto não é conhecer, isto é ler e decorar. Conhecer é quando você transforma a Bíblia em algo que está dentro do teu coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o mancebo o seu caminho? Guardando a lei do Senhor. Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Nós erramos quando nós não conhecemos mais as Escrituras. Nós erramos quando começamos a dar a nossa opinião para o mundo. O mundo não quer a sua opinião, o mundo quer uma solução. E você só pode dar solução se você estiver cheio da palavra de Deus. Ninguém que não tem a palavra de Deus pode dar solução às pessoas. Nenhum conselho pode ser dado sem a palavra de Deus. Nabucodonosor disse, olha, se vocês não interpretarem o meu sonho, eu vou mandar matar. Para que eu quero magos aqui? Magos aqui não são bruxos, magos são senhores inteligentes. Magos dos tempos de Nabucodonosor eram mestres. Claro, trabalhavam com mágica também. E Nabucodonosor diz assim, olha, se não trouxer alguém que venha me dar a interpretação do meu sonho, todos vão morrer. Daniel estava na dele, mas aí quando Daniel sabe, se Daniel faz alguma coisa, vai lá, porque Nabucodonosor diz que vai matar todos nós e todos os outros povos. Daniel, tá bom. Daniel ora, jejua, fala com Deus. Deus dá todo o sonho, não dá só. Olha, presta atenção. Nabucodonosor não contou o sonho para ninguém. Daniel conheceu não só o sonho de Nabucodonosor, mas disse, ei, tu tivesses um sonho assim, foi assim, e agora eu vou te dar o significado. Aí Nabucodonosor diz assim, meu Deus, veja em ti o brilho dos deuses, dê a ele anel, dê a ele vestimenta, dê a ele perfume, dê a ele dinheiro. Ele, Aí capítulo 4, é linda essa passagem. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem comanda os ventos, é ele quem comanda as estações, estabelece reis e demanda reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Fique sabendo, ó Nabucodonosor, o meu Deus, o Deus de Israel, é que te deu a minha vida nas minhas mãos. Pessoas que conhecem a palavra, sabem a solução, sabem demonstrar o caminho e traz a presença de Deus. Não se afaste da palavra de Deus por nenhuma ideologia. Não se afaste da palavra de Deus por doutrina pastoral, nenhuma doutrina eclesiástica, nenhuma chega à doutrina dos céus. Quando Paulo fala de sã doutrina para Timóteo, não é da Assembleia de Deus, não é zwingliana, não é presbiteriana calvinista, não é a batista. Quando Paulo fala da sã doutrina, ele fala da palavra. Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sem isso o teu conselho é falso, fraco e vazio. Sem a palavra você não vai a lugar nenhum. Presta atenção, quando Jesus vai para o deserto, 40 dias, quando Satanás aparece, e tendo fome, Satanás apareceu e disse: ei, tu és filho de Deus. Tu diz que é filho de Deus. Pedra redondinha, olha, parece até um pão carequinha. Ai, tu tem esse poder, eu sei que tu tem, cara. Tu tem o poder da transubstanciação.
transformar essas pedras em pães. Jesus iria transformar nas bodas de Caná água em vinho. Jesus multiplicaria 2 vezes pães e peixes. Ainda diria, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná de Moisés, e eu estou aqui para vocês se alimentarem de mim. Mas sabe, Jesus busca 3 textos em Deuteronômio. Nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguém pergunta assim: pastor, é possível uma pessoa hoje fazer o jejum sobrenatural de 40 dias? Falei, você já me deu a resposta. Jejum sobrenatural. Os Sokogakkais, alguns budistas do Himalaia fazem. Estado de repouso, batimento cardíaco, pressão arterial. É quase um coma induzido, sem equipamento, sem estar numa clínica ou no hospital. Eles conseguem, é muito treinamento. São décadas de vida, os caras entram no estado de repouso. São vivos, não mortos não. Conseguem ficar 60 dias sem comer e beber nada. O metabolismo vai lá embaixo. Como é que Moisés, Elias e Jesus conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites sem comer? Um ser humano em estado comum, pelo amor, vai morrer. Você é desidratado. Seu corpo começa a comer toda a gordura. Eu, Bruno, André, você... A gente consegue. Até os 25 dias. 3 meses, André? Não, André, eu ia falar só 40. Tem uma turma aqui, eu falei eles aqui, me incluindo nós 4 aqui, os varões, mas tem outros varões de Galileus aí que também aguentam. Irmãos, já para pensar uma pessoa ficar 40 dias sem comer e sem água? Pelo amor de Deus, gente, água não é alimento. Como é que vocês vamos conseguir ficar 40 dias sem comer e sem beber e não morrer? E detalhe, de pé, falando. Daniel ficou 21 dias. Olha a diferença. Daniel disse, eu fiquei fraco. Por 21 dias jejuei, não comi coisa nenhuma. E fiquei fraco, não conseguia ficar de pé. Daniel começou assim, Daniel, por que essas pessoas conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites? Quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a palavra. João começa seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo era com Deus, o verbo estava com Deus. Logos. Sabe por que nós não conseguimos entrar nos períodos de jejum e oração? Porque a palavra não nos permeia. Porque a palavra não está dentro de nós, no coração, na mente e no corpo. Quando a gente fala que a palavra alimenta, eu quero que você entenda, alimenta sim. Há um teste da neurociência avançada na Inglaterra, mostrando pessoas diferenciadas, e eles ainda estão estudando até 2022, procurando entender por que essas pessoas conseguem ficar sem comer. Está super interessante, depois procure. Pessoas que ficam meses se alimentando do mínimo possível e trabalham, salvam, não estão doentes. E os cientistas começaram a entender o cérebro de uma forma sobrenatural. As estruturas, as tramas dos neurônios, a nova percepção, a plasticidade do cérebro, criando novos meios de sobrevivência, porque você foi feito para viver para sempre. Infelizmente, com a queda do homem, nós morremos, mas no nosso DNA está aqui a vontade de viver para sempre. Só que o que tem nessas pessoas é a disciplina. E sabe por que nós não nos alimentamos da palavra? Porque nos falta disciplina. Nos falta disciplina da leitura. Nos falta disciplina de entendimento. Nos falta disciplina da compreensão. Os saduceus queriam que Jesus pudesse explicar a Bíblia através de um relato louco deles. Uma mulher que casou com 7 homens. Coitada. Casar com um já é difícil. Só a Gretchen. Misericórdia. Mas ali, né, irmão? Vamos falar sério. A mulher casa com 7 homens, não tem filho de nenhum. Olha que história louca. Sabe, a gente quer criar teologia para Jesus e vem com umas histórias loucas. Eu vou ser sincero, eu sento no YouTube por necessário. Gravo, produzo e saio. Assisto só o que me interessa. Geopolítica, economia, algum outro pregador, estudos, ponto. TikTok está amarrado, queimado em nome de Jesus. Amém. TikTok nasceu na China e depois, claro, Satanás mandou para a China mandou para o mundo.
Irmão, preste atenção. Quando você começa a acreditar em lendas, quando você começa a dar crédito às pessoas que dizem para você que o anjo tal é assim, que o anjo Y é daquele jeito, e que você não precisa fazer isso, que você não precisa congregar, que você não precisa dizimar, que você não precisa ir para a igreja, que você dá o seu dízimo para o mendigo, e que você faz o que você quiser. Quando você começa a ouvir isso, sai de perto, você vai para o inferno. Porque isso é uma corrupção pequena do teu caráter espiritual. Você vai se corrompendo aos poucos. E sabe uma coisa? Satanás não te dá um puxão de Cristo. Satanás não puxa você de uma vez, porque se ele fizer isso, você vai tomar um susto e falar, opa! Satanás, ele é tão persuasivo, sabe como ele faz? Ele abraça você devagarinho. Vem cá, deixa eu bater um papo com você. Você sabia que a Bíblia diz isso? Você sabia que não é bem assim? Quando você vê, você está muito longe da sã doutrina. Quando você vê, você está criando a sua doutrina. Quando você vê, você está misturando o espiritismo kardecista com o evangelho de Jesus. Você está misturando Jesus Cavaleiro do Céu com o canto de Ogã. Você está misturando Nova Era com os evangelhos. Você está trazendo maçonaria para dentro da igreja e levando o evangelho para a maçonaria. Ou Cristo ou nada. Não compartilhe Jesus com ninguém. É só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acabou. Jesus é suficiente para nós. Não tem Rotary Lions, não tem Rosa Cruz. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E aqueles que se metem com isso vão para o inferno. Você não pode servir a dois senhores, ou você agrada um e desagrada outro. Pastores em maçonaria vão para o inferno. Crentes em Rosa Cruz vai para o inferno, vão para o inferno. Não tem meio termo, pode ser de que igreja, pode ser pregador grande. Eu não sei quem é, não estou aqui para procurar quem é, quem deixa de ser um problema deles, não o meu. Sei que eu não sou. Jesus é suficiente para mim. E tem que ser para você também. Poder e riqueza, mais do que Jesus te prometeu. Mais do que Jesus te prometeu. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo quanto vocês pedirem, meu Pai dará para vocês. Sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus, o que tu acha? 7 maridos. Eu sou essa, aí ganhou da samaritana. Teve 5. Está na frente da samaritana. O que vocês querem saber? Ela vai ser esposa de quem? Que coisa linda. Errais por não conhecer as Escrituras. E agora o que é pior? E nem o poder de Deus. Sabe quando eu e você erramos? Quando não temos experiência com Deus. Estão ouvindo a ADI? Experiência com Deus, ADI, que Deus está te dando. Experiência com Deus que Deus está te dando. E é muito bom que nos respeite mesmo. Tem que baixar a cabeça e meter o pé. Eu gosto assim. Não mexo com ninguém, não vou atrás de ninguém, não procuro, não cutuco ninguém, não vou atrás de ninguém. Mas se chegar perto de mim, pode ir embora. Lá em... Belém Misericórdia. Lá em Porto Seguro, na entrada onde nós estamos hospedados, chegou um. Aí veio um bonitinho. Aí, ô amigo, tô cheio de fome. Falei, tá, meu filho? Falei, de onde tu vem, Satanás? Aí ele, eu tô cheio de fome, tô com muita fome. Falei, o cavalo tá magro, né, meu filho? O cavalo tá... Aí, peraí que eu vou te dar um dinheiro para não matar o cavalo, que Jesus vai salvar esse cavalo qualquer hora aí. Aí eu falei, tu vem de onde? Ah, vem de São Paulo. Tá fazendo o quê aqui? Eu olhei no olho. Tipo assim, não tô falando com a carne, tô falando com o espírito. O que tu tá fazendo aqui? Pensei que aqui era um paraíso, até o demônio reclamando lá, irmão. Pensei que aqui era um paraíso. Mas saí de São Paulo. Sabe como é que é, né? Eu na porta, assim, olhando para ele. Sabe como é que é, né? Se Jesus não está no trono, a gente ocupa, né? A outra falou assim, que isso, meu Deus? Se Jesus não está no trono, a gente ocupa. Olhei bem no olho dele, mete o pé. Vai embora.
Ele saiu rindo. Ele está vendo aí, você conta isso, os outros acham que você está contando vantagem. Irmão, a primeira vez que eu fui no Riba, sentei na rodoviária para esperar o ônibus. Daqui a pouco vem um cara sentado do meu lado, mendigão. O que tu está fazendo aqui? Eu falei, te conheço de onde, irmão? O que tu está fazendo aqui? O dono do bar dando café com leite. Eu te conheço, ele. Te quero aqui não. Eu falei, nem eu, mete o pé. Não vou nem ficar aqui, estou esperando o ônibus para ir para outro lugar. Mariana, a mesma coisa, esperando para cortar cabelo. Daqui a pouco passa a mulher catando latinha. Ela parou de catar latinha, olhou para mim. Não gosto de você. Falei, que bom. O sentimento é recíproco. Mete pé. Você tem que ser luz onde você for. Você não tem que andar com a Bíblia grande, não tem que andar com a gravata, não tem que andar de bermuda, ou de calça, ou de sapato, ou de chinelo. Você tem que ser visto em meio às trevas, por onde você andar. Os saduceus estavam pensando o seguinte: vamos pegar ele para mostrar que ele é um charlatão. Vamos pegá-lo na teologia. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem o que é as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não propunham isso. Se vocês soubessem o que é a salvação, a redenção, a libertação, a cura, o batismo, a ceia, a libertação, a santidade, se vocês soubessem o que são esses pilares da teologia divina, vocês não entrariam em debate por coisas pequenas, porque no céu não haverá teólogos, não haverão mestres, não haverão profetas, só haverá um pastor, um só rebanho, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Só isso. E vocês não conhecem o poder de Deus. Sabe quando a gente entra em dúvida? E sabe quando as dúvidas entram nos nossos corações? É quando nós não temos experiências com Deus. Você pode ser a pessoa mais humilde. Você pode não ter concluído o ensino fundamental. Você pode não ter, como antigamente se diziam, ter o primário. Mas se você tem experiências com Deus, é uma das coisas mais lindas da sua vida. Nenhum diploma compra a tua experiência com Deus. Nenhuma universidade, nem no Brasil, fora do Brasil, intercâmbio internacional, nada disso compra a sua experiência ou as suas experiências com Deus. Errais por não conhecer as Escrituras. Erramos por não saber interpretar a palavra de Deus para as nossas vidas. A Bíblia ela é linda, ela é viva, eficaz, mais cortante que qualquer... Olha o que Hebreus diz. Ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Ela vai até a divisão de juntas e medulas, alma e espírito. Preste atenção nisso. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela tem eficácia para todos os nossos problemas. Ela te cura, ela te liberta, ela promete, ela cumpre, ela mostra, ela traz luz, ela traz presença de Deus, ela te mostra os céus. E nós erramos por não conhecermos as Escrituras. E nós pecamos por não ter experiências com Deus. Essa é uma geração que abriu mão das experiências com Deus, em nome dos saduceus, em nome da prosperidade evangélica, em nome de uma experiência eclesiástica. A experiência do melhor som, a experiência do melhor condicionado, a experiência da salinha das crianças. É muito importante ter organização, com certeza. A igreja precisa de organização. Mas melhor do que tudo isso é a presença de Deus dentro da igreja. Pastor, a igreja que não tem estacionamento, ele vai falar isso para João Batista. Vai falar isso para Reinhard Bonk, que começou com 30 mil, 50 mil, 100 mil, meio milhão, 1 milhão de pessoas na África. Nunca se preocupou com estacionamento. A igreja tem que ter a presença de Deus. Mais do que tudo, presença de Deus. Uma geração que está abrindo mão de experiências com Deus. Uma geração que está preocupada. A igreja é confortável? Fala sério. Tem ar-condicionado? Fala sério.
sério mesmo? É porque hoje a igreja que não tem isso, sabe como é que é? Ei, a igreja precisa da presença de Cristo. A igreja precisa de milagre, curas e libertação. A igreja precisa do Espírito Santo soprando desde o início do culto até o final. A igreja precisa de uma experiência sobrenatural de arrebatamento, de batismo com o Espírito Santo, desde as crianças até o novo convertido, os mais idosos. A igreja precisa verdadeiramente das pessoas saírem daqui com experiências da parte do Senhor. Um pastor batista jovem se orgulhava muito do seu ministério. Ele achava que seu ministério, apesar de ser um pastor de 30 e poucos anos, muito novo, entre uma aliança batista, ele toda vez que tinha reunião com a liderança, ele fazia, na época era aquele projetor, né? Fazia nos slidezinhos no plástico, botava aquela coisa, quanto cresceu a igreja, o quanto tinha de arrecadação, os jovens, e dentro da Aliança Batista Nacional, na conferência. E um dia ele começou a orar, falou assim: Deus, ele leu um livro, o livro impactou a ele. Ele falou: Deus, eu preciso saber se o meu ministério está em suas mãos, se meu ministério verdadeiramente é um ministério ao qual o Senhor se agrada. E durante uma semana ele fez essa oração, depois de ler um livro, falava sobre vida com Deus, pastores no altar de Deus, lá nos anos 80. E no final de semana, no sábado, antecedendo a escola bíblica, ele teve um sonho. Ele estava na sua igreja, dirigindo o culto, e os batistas colocam as cadeiras, né? É o pastor e o vice-moderador, ou o diácono, quem vai dirigir o culto. Uma igreja muito organizada, as igrejas batistas. E naquela igreja grande e bonita, ele tinha herdado de um ministério já anterior, mas ele modernizou a igreja, melhorou a igreja, tornou a igreja mais clean, tornou a igreja mais livre de algumas situações. E Jesus chegou. No sonho dele, Jesus entrava. Ele, desesperado, ele levantou e saiu correndo, foi receber Jesus lá e se ajoelhou. Jesus, calma, filho. Ele, Jesus, ainda bem que o Senhor me ouviu. Eu estou muito preocupado. Eu gostaria de não pecar contra o Senhor. Eu gostaria de não estar longe da tua presença. Eu não queria ultrapassar os limites do meu pastorado. Jesus, essa igreja está bem para ti, Jesus. Olha aqui as senhoras, Jesus. Olha a sociedade feminina. Olha como são essas senhoras. Elas vão para o orfanato, elas visitam hospitais, elas fazem trabalhos com idosos, elas fazem um trabalho muito bom. Os homens aqui, Jesus, olha, minha união de homens. Olha, esses homens são varões valorosos. Eles têm crescido, eles têm trabalhado na tua obra. Eles têm, Jesus, olha, meus jovens, Jesus, esses jovens. Olha o coral de jovens que nós temos aqui, Jesus. É um coral lindo, é claro que o Senhor sabe, com certeza. Eles tinham uma toga bonita, aquela coisa linda. Jesus, Jesus, aqui estão mais criancinhas. Essas crianças estão sendo preparadas. E Jesus não falava nada. Ele apresentando a igreja para Jesus, andando no meio da igreja e apresentando a igreja para Jesus. E ele, Jesus, aqui está o meu corpo diaconal. Esses são os meus diáconos. Esses são homens e mulheres de Deus que estão abençoando esta obra, Jesus. Jesus, aqui está o púlpito que nós reconstruímos, nós melhoramos para poder pregar o evangelho, o som. E Jesus não falava nada, só olhava para ele no sonho. E quando ele parou, ele disse: Senhor, por que o Senhor veio? O filho, eu não vim por causa da tua igreja. Eu não vim por causa das crianças, nem dos homens, nem das mulheres, nem dos jovens, nem do coral. Filho, hoje eu não vim nem por você. Mas, Senhor, então por que o Senhor está aqui? Ele diz: agora você vem comigo. Aí foi para a última fileira, banco de madeira antigo. Aí Jesus parou em frente ao último banco. Tinha uma senhorinha de cabelos brancos. Era a avó Maria. E a avó Maria de cabeça baixa. Jesus sabe o que ela está fazendo. Essa é a avó Maria. Ela é um amor, Jesus. A avó Maria, ela é fundadora. A igreja tinha uns 70 anos. A avó
Maria já está com 80, desde criança. A avó Maria, ela chega, uma senhorinha gostosa, boa, deliciosa. Essa vozinha, todo mundo quer que ela seja avó, todo mundo chama ela de vó. Então virou a avó Maria, até eu. Jesus, a gente pega ali em casa, os irmãos. Jesus só olhou para ele, tocou na mente dele. Ele começou a ouvir a avó Maria: Jesus, eu sei que eu não posso fazer muito hoje, eu não tenho mais forças para muita coisa, mas eu posso orar. Como eu oro há mais de 70 anos por esse ministério, já se passaram tantos pastores, mas esse é tão novinho, ele é tão empolgado, Jesus, eu vejo a boa vontade dele. Dá experiência com Jesus, dá experiência com o Espírito Santo, dá experiência com Deus para ele, porque ele veio tão forjado do seminário, ele veio tão religioso, tão aparadinho nos seus ternos, ele veio tão preocupado com a convenção batista, ele veio, Jesus, ele precisa te conhecer. Ele ficou olhando para a avó Maria. Pois é, filho, eu vim por causa dela. Ela ora por você todos os dias. Ela se preocupa com a tua alma e com a alma de toda essa igreja. Ela clama pela salvação, pelas crianças. Ela clama pelo avivamento dessa casa. E ele falou: mas Senhor, eu não sabia. Sim, filho, porque você está tão preocupado em organizar muitas coisas que o mais importante você está deixando passar. Essa é a mulher mais importante da tua igreja. Essa é a ovelha mais importante que eu tenho aqui, filho. Ai, Senhor, me perdoa. Prometo que a partir de hoje eu vou colocar a... Não, filho, eu não tenho a partir de hoje. Eu vim para buscá-la. Só estou te avisando, levante outra Maria para a tua igreja continuar de pé. Levante outra avó Maria para o teu ministério ficar de pé, porque ela tem sustentado essa igreja junto com outros que já foram desse lugar. Ele acordou gritando, chorando. A esposa levantou: que foi? Ele, meu Deus, não faz isso não, Jesus, não, Jesus, deixa a avó Maria mais um pouco com a gente. Jesus começou a gritar. Chegou na igreja apavorado. Pela manhã procurou a avó Maria, não achou. Ele falou: gente, pega um diácono, vamos na casa da vovó Maria, eu preciso ir lá na casa dela. Ele ficou desesperado. Chegou lá, a doce idosa: pastor, meu querido, que houve, meu pastor? Estou preocupado com a senhora está bem? Estou bem, pastor. A senhora não foi para a igreja? Sim, eu estava com muitas dores nas pernas. Eu falei: Jesus, hoje não dá para eu ir, Jesus, eu estou com muitas dores. Irmã, me perdoa. Pelo quê, meu pastor? E ele começou a contar. Falei: ai, agora eu posso ir. Eu só pedia isso para Jesus. Jesus, fala com ele. Dá uma experiência contigo. Pode ser em sonho, pode ser em visão. Ele é novo, ele é muito batistão, mas o Senhor vai falar com ele como o Senhor fala comigo. Fala com ele. Ah, meu filho, agora eu posso ir. Eu sei que a igreja está em boas mãos. A partir de hoje você vai ter outro ministério, porque quando a gente se encontra com Jesus, o nosso ministério não é nosso, a nossa canção não é nossa, a palavra não é nossa, a igreja não é nossa, a nossa casa não é nossa, a família não é nossa. Tudo é dele, tudo é por ele, todas as coisas são para ele. Agora sim, meu filho, eu posso partir. Jesus me avisou, filho. Vou te levar, minha filha. E eu pedi a ele: Jesus, agora não. O Senhor me colocou como intercessora nessa casa. Só mais esse pastor, só mais esse menino, só mais esse, Jesus. E eu estava ansiando por isso, filho, que ele falasse com você. Cada vez que você pregava, eu dizia: Jesus, fala com ele. Cada vez que tu vinha com uma palavra difícil, cada vez que você vinha com uma teologia rebuscada, eu dizia: Jesus, fala com ele. Cada vez que você contava o quanto você era vitorioso, o quanto você fez na igreja, eu dizia: Jesus, fala para ele que isso não é importante. Cada
vez que você arrogava das suas viagens, dos seus diplomas, eu dizia: Jesus, fala para ele que a palavra é importante. A palavra é importante. A palavra é importante. Cada vez que eu via seus olhos brilhando com o coral, com as crianças, com os jovens, cada vez que você recebia um dos pastores da convenção, e eu sentia que você ficava orgulhoso por todos elogiarem a nossa igreja, eu dizia: Jesus, fala para ele que o maior orgulho é o reino dos céus, são almas. Meu jovem pastor, agora que você teve um encontro com Jesus, eu posso ir. Fecha teus olhos. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos buscar experiências com Deus. Precisamos buscar mais contato com nosso Senhor e Salvador. Precisamos entender esse tempo. Precisamos compreender o tempo em que vivemos. Precisamos de mais arrebatamentos, mais visões. Precisamos de mais experiências com Deus, ouvir mais a voz de Deus. Buscar o necessário, o extremamente necessário. Parar de buscar as coisas dessa terra com tanta avidez. Você não sabe o dia que o seu Deus vai te buscar. Você não sabe o dia que o Senhor dirá: hoje é o teu dia. E talvez você não tenha a capacidade da irmã Maria de pedir: eu quero ficar um pouco mais, como ela fez como Paulo: Senhor, eu preciso ficar até que Cristo seja gerado neles. Você entende? O teu mistério com Deus, primeiro é a tua salvação, depois é o teu progresso no mundo espiritual. Ei! O cristianismo é a coisa mais simples, gente. Eu respeito todas as religiões e é meu dever respeitar. É meu dever respeitar. Tenho amigos católicos, espíritas kardecistas, converso com eles de uma forma amigável. Converso com eles. Converso sim, porque eu não tenho que ter preconceito, mas no contrário, tem que ter amor no coração pelas pessoas. Mas sabe, quando eu falo para eles sobre o cristianismo na sua essência, eles dizem assim: rapaz, eu nunca ouvi ninguém falando dessa forma. Você falando para mim agora do cristianismo faz sentido, porque eu já passei por várias igrejas e vou ser sincero para você, eu não via sentido nessa maneira que os pastores, que essas igrejas fazem as coisas. Eu ficava pensando: será que Jesus quer isso mesmo para esse povo? Esse povo é maluco. Eu falei: perdoa o povo de Deus, é que muitos ainda são saduceus e fariseus. Erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas tenha paciência com a gente, nós vamos chegar lá. Tenha paciência com o povo de Deus. A gente uma hora vai deixar o Espírito Santo operar na nossa vida. Uma hora a gente vai abrir o coração e vai dizer: Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me ensina. Uma hora a gente vai dizer: Espírito Santo, pode trabalhar em mim. Eu abro mão de tudo isso que eu construí para viver o Evangelho de Cristo. Eu abro mão para ser uma irmã Maria. Eu abro mão para ser um irmão Joãozinho, Zezinho, Pedrinho, seja lá o nome que for. Eu quero que você entenda hoje: a tua ligação com Deus não é por causa de uma igreja, não é por causa de uma doutrina, não é por causa de uma visão de homem. A tua ligação com Deus é por causa do Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que Ele colocou em você. Essa é a tua ligação com o Espírito Santo. Essa é a tua ligação com os céus. Cresça em nome de Jesus. Saia da sombra. Saia da sombra, venha para a luz. Seja iluminado pela glória de Cristo. Seja iluminado pela presença de Deus. Preste atenção. Nada é mais importante que Deus na sua vida, nem seu ministério.
Nada é mais importante na sua vida, nem o que você alcançou, a sua posição. O que você tem não é nada perto de Cristo. Entenda isso. Para dar certo tem que se entregar. Para dar certo tem que se entregar. Você presta atenção no que eu ouvi de Deus. Para dar certo tem que se entregar. Para dar certo tem que entregar tudo. Não é só o que você quer entregar, tudo. Me dá tudo que eu te dou tudo. Preste atenção. Me dá tudo que eu te dou tudo. Tem que se entregar, tem que se entregar, tem que se entregar, tem que se entregar. Me dá tudo que eu te dou tudo. Pai querido, essa noite de ceia, nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos. Entregar tudo a Ti, Pai. Porque muitas vezes nos comportamos como fariseus, também como saduceus. Muitas vezes, ó Deus, nos colocamos numa posição de achar que a nossa doutrina, a nossa visão, ela é suprema, suficiente, e que a nossa visão é a visão que vai nos levar para os céus, Pai. E o que é pior, Pai, às vezes usamos a nossa visão para desviar os pequeninos, Pai. Eu não quero desviar ninguém com a minha visão, Pai. Nós temos que dar a visão dos céus, Pai. Vem nos curar, ó Pai. Vem nos transformar, Pai. Trabalhe em nós, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. E você tem esse tempinho para falar com Jesus, falar com o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, vem. Vem sobre minha vida. Chama aqui o pastor Valmir, a pastora Ana. Nós vamos consagrar os elementos nessa hora. Eu quero que você entenda. Esse momento é o momento que você lembra que você está unido em Cristo Jesus. Pelo seu corpo, pelo seu sangue, pela sua carne. Esse momento que você tem que entender que Cristo morreu na cruz por você, para fazer de você alguém muito melhor do que você já foi. E muito melhor do que você é. Porque você ainda não alcançou tudo que você pode alcançar. Não sejamos nem fariseus nem saduceus. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com a aristocracia evangélica. Ela mata. Ela tira a nossa vida. Ela tira as nossas experiências com Deus. Ela nos faz ficar frios e calcular o nosso sucesso pelas nossas obras, pelos resultados. Quando na verdade o meu sucesso é medido pela quantidade da presença de Deus na minha vida, pelo Espírito Santo de Deus em mim. Não é o tamanho da igreja, não é o nome da igreja, não é o tamanho do ministério, é o tamanho de Jesus, é o nome de Jesus, é a glória de Jesus, é isso quem conta. Os lugares que eu tive mais experiências com Deus foram igrejas pequenas. Os lugares que eu vi Deus trabalhando de forma poderosa foram as igrejas pequenas. E os lugares que eu mais tive vontade de correr foram das igrejas grandes. Os lugares que eu sentia extremamente oprimido de pregar e cantar foram igrejas grandes. Parecia que você cantava para mármore. Os lugares que eu não conseguia abrir minha boca para louvar eram igrejas metade dessa aqui. A diferença está justamente: as pessoas querem experiências com Deus, não com homens. Elas não têm compromisso com o sucesso humano, elas têm compromisso com o sucesso espiritual. Elas não querem reconhecimento humano, elas querem simplesmente a presença de Deus na vida delas. Deus não é contra o teu crescimento, longe disso. Muito pelo contrário, Deus quer o teu crescimento. Deus quer que você cresça, Deus quer que você realmente seja alguém que faça a diferença no mundo, até para ocupar a sociedade. Mas antes disso tudo, você tem que ser grande como homem e mulher de Deus. Primeiro ser grande como homem e mulher de Deus, para depois ser grande em qualquer outra área. Isso é o mais importante.